Hag Samer Purim 5.781, feliz festa de Purim 2021. Shalom lekulam, shalom aleichem, shalom a todos, sejam todos otimamente bem-vindos. Beshem Yahushua Amém, em o nome de Yahushua Amém. Postem os seus comentários, deixem o seu like e, sobretudo, inscrevam-se em o nosso canal aqui na YouTube. Hag Purim, Moed Purim, festa de Purim, época de Purim. As referências e concordâncias escriturais a seguir. Primeiro vamos entender o que é Purim, não é? Tá certo? O que significa a palavra Purim, tá? A palavra Purim, no plural, né? Plural de pur ou pur, né? Significa literalmente sorteio, né? Ou pur significa sorteio. Purim, sorteios, não é? Portanto, também é jogos, não é? São jogos de sortes, né? Ou jogos de azar, jogo de dados, etc, etc, etc. Não é? Então, Purim significa literalmente, né? Sorteios, tá? É o plural de pur, sorteio, tá? Então vamos a este belo áudio-vídeo shiur. Então vamos a este belo áudio-vídeo lição, ou a este belo áudio-vídeo estudo, não é? Eu não apago não, tá bom? Ao contrário de muitos, a gente segue, não tem problema não é? O cair é do homem, mas o levantar é de Elohim, tá certo? Aqui não tem nada costurado, maquiado não, tá bom? Então vamos seguir, não é? Nós devemos fazer uma Megilat Hadassah, não é? É uma leitura do livro de Hadassah, tá certo? Então aqui, olha, vamos lá. Aqui na página 854, né, começa o Sefer Hadassah, livro de Esther, não é? Aí vem no capítulo 1, Ahasverosh, né, que é Assuero, e o seu banquete, né? O nome dele é Ahasverosh, Assuero e o seu banquete. A rainha Vasti recusa-se em assistir o banquete, né? Sarot, né? Paras Vemadai, ou seja, Sarot Paras Vemadai, ou Sarot Paras Vemadai, senhoras da Pérsia, né? E da Média, né? Aí vem no capítulo 2, Jeconiarro, é citado aqui Jeconias, né? O casamento de Ahasverosh Hadassah, ou casamento de Assuero e Esther. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o seu grande nome, bendito seja ele. E aqui vamos seguir. Mais adiante, não é? Uma conspiração é descoberta por Mordecai, né, que é Mardoqueu,
um grande homem de Elohim, não saia da porta, Mordecai, não saia da porta, Mardoqueu. Não é? Conhecemos esta frase, não é? Então não devemos com isso também seguir como exemplo, aliás, né? Devemos seguir este exemplo de Mordecai ou Mardoqueu, de não sair da porta, não nos precipitarmos, não é? Capítulo 3, exaltado é Ramã e cria ódio a Mordecai ou Mardoqueu, homem de Elohim, Ismael ou Ismael Elohim, homem de Elohim, Mardoqueu, ou Mordecai, Mardoqueu, Mordecai, aí vemos em seguida, não é? No capítulo 4, a tristeza dos Yahudim, ou judeus. Aí vemos adiante, no capítulo 5, Hadassah convida Hameler Verhaman para 2 banquetes, né? Ou Hadassah convida, não é? O rei e Haman para 2 banquetes, né? Banquete, né? Seudá. Não confundir. Seudá, banquete com Seder, que é ordem, tá? Como eu vejo alguns aí na internet. Vamos seguir. Hameler, ou o rei, lê as crônicas e determina a honra a Mordecai, no capítulo 6. Nós esperamos mais de 1 ano para gravar este belo áudio, vídeo, shiur. Levamos mais de 1 ano pacientemente, para gravarmos este belo áudio, vídeo, lição, ou este belo áudio, vídeo, estudo. E aí vamos seguir. No capítulo 7, Haman é denunciado por Hadassah. No capítulo 8, Hameler, ou o rei, concede a Mordecai, Mardoqueu, um edito favorável aos Yahudim. Olha só a coisa mais linda, não é? E isto no capítulo 8. Capítulo 9, Yahudim, ou os judeus destroem os seus inimigos. E finalmente, não é? Ainda também no capítulo 9, Hag Purim, a festa de Purim, tá? Já vamos ler. Não é? E finalmente, no capítulo 10, Mordecai ou Mardoqueu é exaltado, não é? Porque Elohim exalta, né? Quando ele quer, ou quando ele deseja aqui na terra, tá certo? Então, só explicando, não é? Existem 10 capítulos, né, no livro normal de Hadassah ou Esther, né? Mas na segunda edição da Kitivaya Kodesh, da Escritura Sagrada nossa, quando nós publicarmos segundo a vontade de Elohim, Elohai, Elokai, né, segundo a vontade do meu Elohim, do nosso Elohim, do Elohim da gente, Elohô, do seu Elohim. Então, aí terá o acréscimo, não é? De mais 6 capítulos, não é? E não terá só mais 10.
e sim 16, né? Quero observar aqui a nossa segunda edição da Escritura Sagrada, aqui de Vai Kodesh, já está pronta, não é? Então aqui tem, não é? Eu vou até ler aqui, mas antes eu vou voltar um pouco aqui, me chamou a atenção, no capítulo 9, não é? No capítulo 9, verso ou versículo 21, né? Hag Purim, ou a festa de Purim, ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos, não é? A bem na verdade, olha, e o dia 15, ou seja, é o dia 15, por quê? Tá certo? Porque dia 15 é Shabat, tá certo? Ah, Rabino, mas isso é uma referência isolada, mas nós temos 7 festas, tá certo? Comprovando esta questão, tá certo? E temos mais 26, todas festas elohínicas e lunisolares, não é? Nas 26, as 7 estão inseridas, né? E sabemos que as 7, no caso, são bem específicas, são festas lunisolares de Elohim. Nós temos isso em um outro áudio-vídeo shiur, em um outro áudio-vídeo lição em o nosso canal, tá bom? As 7 festas lunisolares de Elohim. Quase que não sai, né? Então, olha só. Dia 15, Shabat, então, Sefer Hadassah, livro de Esther, capítulo 9, verso ou versículo 21. Sefer Hadassah, livro de Hadassah, ou livro de Esther, 9, 21, é a prova do que estamos falando. Não é? Então, dando sequência aqui já a nossa futura segunda edição da Escritura Sagrada com os verdadeiros nomes de verdade, né? Ainda no capítulo 10, tá certo? Tem os seguintes temas, né? Berosh Chodesh, a lua nova no primeiro dia do mês, olha aqui provando, no capítulo 11, o 4º ano do reinado de Ptolomeu e Cleópatra, né? Os senhores e senhoras não vão encontrar numa escritura convencional, não é? Berosh Chodesh, na lua nova do primeiro dia do mês de Nissan, Mordecai, filho de Jair, filho de Semei, ou Ben Yair, Ben Samei, Ben Is, da tribo de Benjamim, né? Teve um sonho, não é? Isso aqui no 2º ano do reinado de Assuero, do grande rei, não é? E aí, vamos seguir. Haeret Shatuchá, a terra plana, moradia de Mordecai, né? Mardoqueu, aqui fala sobre a terra plana, né? No capítulo 12, verso 13, né? Hameler, ou ao rei Assuero, Hameler, aos seus vassalos, aos sátrapas e aos governadores, e a terra plana, não é? O verdadeiro formato do planeta. Aqui fala na terra plana, literalmente aqui no verso, no capítulo 13, tá certo? Tá bom? Aqui no texto do capítulo 13. Olha só, capítulo 13, verso ou versículo 10. Fizestes o céu e a terra e todas as maravilhas que estão sob Harek Shamaim, o domo celeste, não é? Então, Haeret Shatuchá, a terra plana. Olha, e fizestes o céu, não é? Fizeste. Shamaim ve'Haeretz, fizestes o céu e a terra e todas as maravilhas que estão sob Harek Shamaim, o domo celeste, o domo do céu. Então, quando a gente fala no domo celeste, no domo do céu, não é? Harek Shamaim,
Então, por favor, é terra plana, meus amados arrinos, meus amados irmãos e irmãs em Yahushua, né? Ha'eretz Shetuchá, a terra plana. Só dando aqui um toque apimentado ao assunto, não é? Uma vez que o nosso tema aqui, os nossos temas são outros. Estamos aqui, o nosso tema principal é a Hag Purim, Moed Purim, festa de Purim, tá? Então vamos seguir. Hadassah 13:17. Ouvi minha oração, sede propício para com a partilha da tua herança e mudai em gozo nossa dor, a fim de vivermos para celebrar o teu grande nome. Olha o singular aí, tá bom? O teu grande nome. Não são os 72 nomes de Hashem. Na realidade, são 72 adjetivos, não é? Então, continuando. Yahu, não é? Para celebrar o teu grande nome, ainda tem aqui. Yahu. E não fecheis a boca daqueles que vos louvam, ó Yahu, ou seja, Hu Yahu, né? Kol Israel, todo Israel clamava também a Yahu com todas as forças, porque tinham a morte diante dos olhos. É aí no capítulo 14, a rainha Hadassah recorre ao grande rei Yahu Elohim. Tá? Vamos seguir, vamos seguir. E no capítulo 15, a orientação de Mordecai, né? Mardoqueu, Mordecai. Capítulo 16, o último capítulo, 16, a carta magna ou a magna carta, não é? Tá bom? E aqui termina, não é? Os textos, né? Dos 16 capítulos, né? São 6 capítulos a mais, a bem da verdade. Então vamos voltar aqui novamente, tá? Para o início do livro de Hadassah, não é? Tá certo? Toda essa conspiração já havia desde antes, então não é nenhuma teoria da conspiração. Existe a prática, porque aqui houve uma conspiração contra o nosso povo, e hoje em dia há uma conspiração não só contra o nosso povo, mas contra toda a nossa querida terra plana, não é? Então no capítulo 4, Sefer Hadassah, livro de Hadassah, capítulo 4, a tristeza dos Yahudim. Então vamos dar um destaque aqui, não é? Para o Sefer Hadassah, não é? Livro de Hadassah, capítulo 8, ou verso 17, tá? Capítulo 8. Capítulo 8, verso ou versículo 17. Sefer Hadassah, livro de Hadassah, 8, 17. Que aqui fala sobre a conversão ao judaísmo, não é? Hayahudut, a conversão, Hayahudut, a conversão ao judaísmo, tá? Leiamos. Sefer Hadassah, livro de Hadassah, 8:17, em plena Tanakh, em plena escritura hebraica. Leiamos. Também em toda a província e em toda a cidade aonde chegava Hadevar Meler, ou seja, a palavra do rei e a sua ordem, né? Seu ceder, havia entre Hayahudim, ou havia entre os judeus, alegria, simcha e gozo, banquetes e dias de folguedo. E muitos dos povos, Haaretz ou da terra, se fizeram Yahudim. Olha só. E muitos dos povos, Haaretz ou da terra, se fizeram Yahudim, ou judeus, né? E muitos dos povos da terra se fizeram judeus,
porque o temor dos Yahudim ou judeus tinha caído sobre eles. Então aqui fala sobre a conversão Hayahudut, fala sobre a conversão ao judaísmo, né? E ainda vou falar mais, né? Eu vou falar da conversão Hayahudut Notzri, vou falar da conversão ao judaísmo messiânico, vou falar da conversão ao judaísmo nazareno de Elohim, Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o seu grande e poderoso nome, bendito seja ele, porque nós simbolizamos, nós representamos o verdadeiro Yahudut, Yahudut Emet, Emet Yahudut Emet, ou seja, o Yahudut Emet, o verdadeiro judaísmo. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o seu grande nome, bendito seja ele, porque não existe judaísmo sem Torá, não existe Torá sem judaísmo, né? Os dois são incorporation, né? Associations, né? Atrelados, né? Existe uma coesão, né? Yahushua HaTorah Chaim ben Elohim Chaim, e Yahushua é a Torá viva, filho do Elohim vivo. Yahushua veio nos orientar, não é? Como nós devemos guardar, observar e guardar HaTorah Kedosh, ou HaKedosh Torá, a Torá sagrada, ou a sagrada Torá. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o seu grande e poderoso nome, bendito seja ele. Vamos seguir, tá? Vamos seguir. Sefer Hadassah, não é? Livro de Hadassah, 9:31. Tá? Leamos. 9:31. Para confirmarem estes Yamim, para confirmarem estes Yamim Purim, para confirmarem estes dias de Purim, nos seus tempos determinados, como Mordecai, né? O Yahudi, né? O Mordecai Hayahudi, ou seja, Mordecai ou Mardoqueu, o judeu, né? E a rainha Hadassah, né? An Mordecai Hayahudi Veha Malcha Hadassah, né? Como o Mardoqueu judeu e a rainha Esther, ou a rainha Hadassah, não é? Porque Esther é aramite, aramaico ou siríaco, não é? O nome em hebraico é Hadassah, não é? Lhes tinham estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si, sobre a sua descendência, acerca do jejum e do seu clamor. Vamos falar mais adiante, depois da questão do jejum, tá certo? Então aqui Sefer Hadassah, livro de Hadassah, 9:31. Em qualquer escritura, não é? Até na do João Ferreira de Almeida, tá certo? Padre, ex-padre e ex-pastor, não é? Podemos encontrar, tá certo? Que por sinal não estou falando mal não, tá? Muito pelo contrário, é uma escritura bastante organizada, como a nossa também, tá bom? A nossa também é bastante organizada, ou mais, não é? Sou suspeito para falar. Então aí temos o tzom, né? Jejum, né? De um dia, não é? E aí existem também o tzom, ou jejum de 3 yamim, né? Tá certo? Aleph Yom, um dia, ou Gimel Yamim, né? 3 dias, né? De jejum, ou 72 horas, não é? Tá certo? A gente vai para o livro de Zacarias já, mas vamos concluir, não é, para o Sefer Zechariah, ou Sefer Zechariah, não é? Mas já, vamos aqui concluir primeiro Sefer Hadassah, não é, o livro de Hadassah, não é? Vamos agora para Sefer Hadassah, livro de Hadassah, 9:22, tá? 9:22. Como os dias, né,
Am Hayamim, como nos dias em que os Yahudim, ou judeus, tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês em que se lhes mudou a tristeza, Besmechá, em alegria, e de luto em dia, né? Beyom, de festa, né? Hag, Moed, para que os fizesse Yamim, ou dias de banquetes, e de Semchá, alegria, e de mandarem presentes uns aos outros, não é? E dízimas, ofertas, não é? Ou dádivas aos pobres, tá? Então é um dia, ou é uma festa para a gente também presentear aos pobres. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o seu grande nome, bendito seja ele. Agora vamos voltar aqui, tá? Ao Sefer Hadassah, livro de Hadassah 4:16. 4:16. Vai, ajunta todos a Yehudim, os judeus, que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, não comais, nem bebais, por 3 dias, nem de dia, nem de noite, e eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter Am-Hameler, né, com o rei, ainda que não seja segundo a Torá, né, e se perecer, pereci. Ora, aqui é uma coisa metafórica, porque o jejum está plenamente de acordo com Hakedosh Torá, ou com a Torá Kedosh, tá certo? Então aqui, porque ela não era diretamente um rabino, não é? Um rabino, um Cohen, uma levita, não é? Mas mesmo assim resolveu interceder pelo nosso povo, não é? Baruch Hashem. E aí segue aqui, ó. Então Mordecai fez conforme tudo quanto Hadassah lhe ordenou. Olha só. Aqui acima, não é? No verso 16, Sefer Hadassah 4:16, fala do jejum de Hadassah, do jejum de 3 dias, tá certo? Mas eu não vou aconselhar ninguém, tá certo? Mesmo porque está no limite, cientificamente falando, né? Que o ser humano ele aguenta até 3 dias sem comer e sem beber nada, tá certo? Alguns dizem que essa geração é mais fraca. Eu, particularmente, né, não acredito, certo? Alguns sábios nossos, alguns sábios rabinos dizem que essa geração é mais fraca. Eu, particularmente, não acredito, não. É uma questão de costume, não é? Tinha um português amigo nosso que falei assim, não, porque eu estou habituado, não é? Habituado. Né? Então é uma questão de hábito apenas, tá certo? Também não estou dizendo que não façam, não é? Consultem os seus médicos, respectivos médicos, não é? Agora, o que eu aconselho é o seguinte: pode fazer o jejum, se passar mal, achar que está passando mal, aí bebe alguma coisa, come alguma coisa, não é? Pode fazer um jejum só à base de água, né? Que aí não tem maiores problemas, né? A pessoa que faz isso tem que ter saúde realmente, né? Ou à base de líquidos, não é? Eu faço, tá? Eu faço jejuns, não é? Baruch Hashem, eu, a senhora, minha esposa, não é? E estão todos convidados a fazerem pelo menos um dia. Aí sim, aí eu vou convidar. já vamos falar, né? Pelo menos um dia de jejum. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o seu grande e poderoso nome, bendito seja ele, não é? Então aqui, ó, Sefer Hadassah, livro de Hadassah 4:16. Vai e ajunto a todos os Yahudim, ou judeus, que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais,
por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter Hameler com o rei, ainda que não seja segundo a Torá, né, metaforicamente falando, não é figuradamente falando, como já explicitei, porque não devemos encarar Torá ou Torá Iahu, Hadevar Iahu, não é a imagem exata das coisas, e sim a sombra das coisas futuras, ou seja, metaforicamente, não é? Ou figuradamente. Agora, claro que também cada caso é um caso, existem casos que são de interpretação literal. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o seu grande nome, bendito seja ele. Então a gente tem que ter, ou pedir inteligência Elohim, Elohai, Elohim, Elokai, ao nosso Elohim, ao meu Elohim, para que ele possa, né, ao poderoso, para que ele possa nos orientar, não é? E nos dar, ou conceder, ou ainda emprestar a sua elohínica inteligência. Baruch Hashem. Então aqui falamos do jejum de 3 dias, já vamos falar mais da questão do jejum, lembrando que pur é sorteio, purim, plural, que é o caso, sorteios, não é? Jogos de sorte, jogos de dados, etc, etc, ok? Então vamos lá. Vamos falar agora sobre os elementos da festa de Purim, né? São 4 elementos, né? Lechag Purim, né? Para a época de Purim, ou para a festa de Purim, né? A Megilat Hadassah, né? Que é a leitura do livro de Esther, ou a leitura do livro de Hadassah. O Mishloach Manot, né? Envio de alimentos, né? A amigos, né? Segundo o Sefer Hadassah, né? Livro de Hadassah 9:22, como já lemos a anteriori, não é? Se não, leamos novamente. Olha só. Como os dias, né, em que Hayahudim, ou os judeus, tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês em que se lhes mudou de tristeza, Besmechá, ou se lhes mudou de tristeza em alegria, e de luto em dia de festa, para que os fizessem Yamim, ou dias de banquetes e de alegria, né, Vechasmechá, e de alegria, e de mandarem presentes uns aos outros, né? E presentes, não é? Mitnot, né? Aos pobres, tá bom? Ou seja, dízimos, não é? Ofertas, não é? Aos pobres, pois sabemos perfeitamente que o dízimo é para os pobres, não é? Tá? Então, tudo a ver, né, com o que a gente fala aqui sempre, constantemente. Então, estamos falando aqui dos 4 elementos, né? Lemoed Purim, ou os 4 elementos, Lechag Purim, os 4 elementos da época de Purim, os 4 elementos da festa de Purim, né? Falamos sobre o Megilat Hadassah, né? Leitura do livro de Esther, ou leitura do livro de Hadassah. Falamos sobre, esse foi o 1, né? O primeiro elemento 1. Elemento 2, né? Mishloach Manot, né? Envio de alimentos a amigos pobres, né? Ou envio de alimentos aos pobres, né? Sefer Hadassah, livro de Hadassah 9:22. Agora, o terceiro elemento, né? Matanot, envio Niam, tá certo? Matanot, Evionim, ou seja, envio de presentes aos pobres, tá? Porque tem o envio de presente aos amigos e tem o envio de presente aos pobres. Este é o terceiro elemento. Quarto,
o Seder Purim, né? Banquete de Purim, né? Ou Seudá Purim, desculpem, Seudá Purim, né? O banquete de Purim. A Seudá Purim, banquete de Purim. Então, os 4 elementos repetindo, Megilat Hadassah, né? Leitura do livro de Hadassah, Mishloach Manot, né? Envio de alimentos a amigos, conforme Sefer Hadassah, livro de Hadassah 9:22, Matanot Evionim, ou envio de presentes aos pobres, também segundo Sefer Hadassah, ou livro de Hadassah, ou ainda como queiram, livro de Esther 9:22, né? E o Seudá Purim, que é o banquete de Purim, que vamos também observar mais adiante, tá bom? Então vamos seguir, né? Aqui eu queria falar sobre a enciclopédia judaica, né? No século XV, os judeus romanos introduziram costumes do carnaval romano, tá certo? Costumes como, né, fantasias, etc. Século XV, Idade Média, ou na Era das Trevas, ou ainda na Era de Kaliuga, não é? Que é a Era das Confusões, né? Ou a Era das Confusões, né? Então aqui, falamos aqui nesta literatura muito interessante que tem a ver com o que estamos a falar, a enciclopédia judaica, né? E aqui a gente vai agora, certo, para Sefer Devarim, livro de Deuteronômio, em plena Malchat Torá, em plena Rainha Torá, 22:5, na página 351, tá? Vamos lá. Onde fala das roupas do homem e as roupas da mulher. Não é uma questão de machismo ou não é uma questão de feminismo. Não é uma questão de feminismo ou não é uma questão de machismo. É uma questão de Torá. É uma questão Torá Hakedosh Torá. É uma questão de Torá sagrada. É uma questão de sagrada Torá. Leiamos: não haverá traje de homem na mulher, e não vestirá o homem vestido de mulher, porque qualquer que faz isto é abominação a Yahweh, teu Elohim. Então aqui, segundo Sefer Devarim, o livro de Deuteronômio 22:5, né, em plena Malchat Torá, em plena Rainha Torá, é proibido, tá certo? Proíbe homens, né, utilizarem utensílios femininos e mulheres utilizarem utensílios masculinos. Baruch Hashem. Então, como fazem hoje em dia, querem transformar Purim em carnaval, tá errado, e colocar máscara, né? Aqui, olha, utensílios masculinos, né? Aqui. Segundo já é outra enciclopédia, falei da enciclopédia judaica, não é? São literaturas, falar em outra literatura aqui, a enciclopédia do judaísmo, tá? Segundo também o Guia Judaico das Tradições, e também segundo o Conhecimento Judaico, volume 2, né? Do Natan Alzubel, certo? Na página 696, no século XIV, judeus alemães e suas mascaradas, não é? Aqui fala, não é? E também, nesta outra literatura, livro do conhecimento judaico, não é? Do Eliyahu Kitov, não é? Sefer HaTodah, não é? Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o seu grande nome. Falamos aqui, olha, de 5 literaturas, não é? Tá? Que falam sobre o assunto. Pesquisem, né? Leiam a enciclopédia judaica, né? A primeira literatura número 1, a enciclopédia judaica, literatura número 2, não é? A enciclopédia do judaísmo,
Literatura de número 3. O Guia Judaico das Tradições. Literatura de número 4. Conhecimento Judaico, volume 2, de Natan Alzubel. Natan Alzubel, né? Na página 696. E também a literatura de número 5, né? O livro do conhecimento judaico, né? Do Eliyahu Kitov, Sefer HaTodah, o Sefer HaTodah. Tá bom? Então vamos seguir aqui com este belo áudio-vídeo Shiur. Hag Purim, Moed Purim, festa de Purim, ou época de Purim. E ainda tem uma sexta literatura, não é? Literatura número 6, o livro judaico dos porquês, né? Do rabino Alfred J. Kolat, não é? Esta é a sexta literatura, livro judaico dos porquês, do rabino Alfred J. Kolat, volume 1, página 315, não é? Porquê do uso de máscaras em Purim? Na tradição judaica, o uso de máscaras sempre foi proibido. Pois frequentemente sempre envolvem a troca de vestuário entre homem e mulheres. Ou seja, repetindo, tá? Segundo esta sexta literatura, livro judaico dos porquês, do rabino Alfred J. Kolat, volume 1, página 315, o porquê do uso de máscaras em Purim. É falado aqui o porquê do uso de máscaras em Purim. Na tradição judaica, o uso de máscaras sempre foi proibido, pois frequentemente sempre envolvem a troca de vestuário entre homens e mulheres, tá bom? Então vamos agora para uma outra passagem, não é? Tá certo? No Sefer Rushua, não é? Livro de Oséias, em plena Tanar, em plena escritura hebraica, não é? Sefer Rushua, livro de Oséias 4:6, ou seja, Rushua, Oséias, capítulo 4, verso ao versículo meia dúzia, ou verso ao versículo 6, como queiram meus amados Ahim, meus amados irmãos e irmãs em Rushua. Aqui na nossa escritura é na página 1401. Se não, vejamos. Vamos lá. Leiamos, não é? Vamos ler primeiramente no bom português, tá bom? O meu povo está sendo destruído por falta... repetindo, o meu povo está sendo destruído por lhe faltar o conhecimento. Porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas Cohen, ou rabino, ou ainda sacerdote, né, levita, como queiram, diante de mim, visto que te esqueceste a Torá, ou visto que esqueceste da lei, ou da instrução do teu Elohim, também eu me esquecerei de teus Binei, ou também eu, o Eterno falando, me esquecerei de teus filhos. Veja só como é grave e importante isso, não é? Então aqui fala, ó, vamos para cá, pera lá, vamos fazer a coisa certa, não é? Nitmu ami mi beli hadaat, nidemu ami mi deli hadaat,
Ou seja, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Nidmu ami mibeli adaat. O meu povo é destruído por falta de conhecimento, não é? É o que consta aqui, Besefer Hushua, não é? No livro de Oséias 4:6. Capítulo 4, versículo 6, meia dúzia. Nos nossos Ketuvim, na Kitvaya Kodesh, a Escritura Sagrada, página 1401, ou 1401, tá bom? Então isto ocorre ou não, meus amados Ahim, meus amados irmãos e irmãs em Yahushua? Ponto de interrogação, uma pergunta. Ocorre isto ou não? O nosso povo é destruído por falta de conhecimento ou não? Não é? Pesquisemos, não é? Estudemos, não é? Vamos seguir. É o que consta aqui, né? Bemegilá, no pergaminho, não é? Bemeglot, nos pergaminhos, não é? Bemegilá, no rolo, ou Bemeglot, nos rolos de Torá, não é? É o que consta. Bemegilá Torá, é o que consta em pergaminho de Torá, é o que consta. Bemeglot Torá, é o que consta nos rolos de Torá. Bemegilá Torá Kedosh, ou Bemegilá Kedosh Torá, Bemeglot Kedosh Torá, ou Bemeglot Torá Kedosh, é o que consta no pergaminho e nos pergaminhos, que consta no rolo e nos rolos de Sagrada Torá ou de Torá Sagrada. Bendito seja o nome, bendito seja ele, Baruch Hashem, Baruch Rabá. Bendito seja o nome, bendito seja ele, não é? Então aqui, ó, agora a gente vai lá para Sefer Hadassah, livro de Hadassah. Livro de Hadassah. Vamos ver aqui. Vamos para a página 854, onde consta o livro de Hadassah. Vamos aqui para o capítulo 9. Tudo isso aqui relativo ao dia 15 de Adar, tá? Capítulo 9. O seguinte tema: Hayahudim, ou os judeus destroem os seus inimigos, não é? Sefer Hadassah, livro de Hadassah, capítulo 9, verso ou versículo 15. Verso ou versículo 15. E reuniram-se Hayahudim, e reuniram-se os judeus que se achavam em Suzã também no dia 14 do mês de Adar, vamos falar já já, e mataram em Suzã 300 homens, porém, ao despojo não estenderam a sua mão. Agora vamos para o 17. Sucedeu isto no dia 13 do mês de Adar, e descansaram no dia 14, e fizeram daquele dia dia de banquetes e de alegria. Ou seja, Vechassimechá, né? Vechassimechá, de alegria. 18, verso ou versículo 18. Também Hayahudim, ou judeus, que se achavam em Suzã, se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo, e descansaram no dia 15. E descansaram no dia 15. Esse descanso é Pulham, adoração. E fizeram daquele dia ou Yom, de banquetes, Vechassimchá, e de alegria. Fizeram daquele dia de banquete, né? Seudá, Vechassimchá, né? De banquete e alegria. Isto aqui, olha, no dia 15, tá? Conforme Sefer Hadassah, um livro de Hadassah ou livro de Esther, como queiram
meus amados Ahim, meus amados irmãos e irmãs em Yahushua, Sefer Hadassah, livro de Hadassah, 9:18. 9:18. Agora vamos para o 9:19. Sefer Hadassah, livro de Hadassah, 9:19. Hayahudim, ou os judeus, porém, das aldeias que habitavam nas vilas, fizeram do dia 14 do mês de Adar, dia Yom HaSimcha, ou seja, dia de alegria e de banquetes, né? E dia de folguedo, e de mandarem presentes uns aos outros. Olha que coisa mais linda, não é? Vamos ler ainda o dia 21. Hag Purim, né? Ou a festa de Purim, no verso ou versículo 21. Sefer Hadassah, livro de Hadassah, ou livro de Esther, 9:21. Ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos, tá? Então, vamos entender. Aqui se fala, não é, de 15 de Adar, não é? Ou Yud Rei, não é? Yud Rei Adar, né? Ou Iá Adar, né? Tá bom? A pronúncia de Yud Rei, a gente sabe que é Iá. Iá Adar, tá certo? Ou 15 de Adar. 15 de Adar. Hag Moed, festa, época, não é? E no dia 14, né, de Adar, é Yud Adar, né? Yud Adar, Yud Dalet Adar, né? Então eu quero dar um destaque aqui para Iad Adar, né? 15 de Adar, Shabat, tá? Então, tem o 14 de Adar, não é? Tzom, jejum, Iad Adar, né? 15 de Adar, Hag, festa, Moed, ou época, né? E Yod Adar, né? Ou seja, 14 de Adar. Né? Tzom, jejum, né? 14 de Adar, né? Yod Adar. E vou dar mais uma vez um redestaque para Iá Adar, né? Ou 15 de Adar. Hag, festa, Moed, ou época, né? Ou Moed. Então, são tidos como 2 dias, né? Ou 2 Yamim, né? Bet Yamim, 2 dias de Hag, né? Bet Yamim Hag, ou Bet Yamim Moed, ou 2 dias de época, 2 dias de festa, não é? Bet Yamim Hagim, né? Ou Bet Yamim Hag, 2 dias de festa, Bet Yamim Moed, 2 dias de época, não é? Ou 2 dias de época, né? Já vamos para o livro de Zacarias, não é? Mas eu quero aqui fazer uma observação, tá certo? Quero fazer uma observação. Só um minutinho, meus amados Ahim. Meus amados irmãos e irmãs em Yahushua. Então é um dia de jejum, não na festa, que não se faz jejum em festa, não é? É um dia de mahir, né? Jejum, mahir, jejum,
Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o seu grande e poderoso nome, bendito seja Ele. Então são dias de tzonot, jejuns. Tudo bem, vamos dar seguimento, não é? Vamos dar seguimento a este belo shiur, não é? Só um minutinho. Meus amados Ahim, meus amados irmãos e irmãs em Yahushua, pouquinho mais de tempo, deixa eu organizar aqui. Meus amados Ahim, época de Tzom Kedosh, né, de jejum sagrado, amém, amém. Então vamos fazer assim, já vamos diretamente para o livro de Zacarias, tá certo? Na página 1466, vamos lá. Vamos lá. Sefer Zechariahu, né? Livro de Zacarias. Livro de Zacarias. Zacarias 12. Zacarias capítulo 12, versos ou versículos 3, 4, 8, 3 a 4 e 8 a 9, tá? Zacarias 12, versos ou versículos 3 e 4 e 8 e 9, ou Zacarias 12, 3 a 4 e 8 a 9. Então, leiamos. O tema é o seguinte: a destruição dos inimigos do povo, do soberano Yahweh Elohim de Israel, e o arrependimento e purificação do seu povo Israel. Olha aqui, ó, mais uma vez, a destruição dos inimigos do povo, né? Ha-Adonai Yahweh Elohim ha-Israel, ou Ha-Adonai, ou do soberano Yahweh Elohim de Israel, porque por vezes encontramos, né, o soberano Yahweh Elohim de Israel. E por vezes encontramos o soberano Yahweh Elohim dos exércitos, que é Adonai Yahweh Elohim Tsevaot, né? Ou o soberano Yahweh Elohim dos exércitos. Mas sempre Adonai Yahweh Elohim, ou seja, sempre o soberano Yahweh Elohim. No hebraico moderno, né? Ribonai Yahweh Elohim a Israel, ou soberano Yahweh Elohim de Israel, ou Ribonai Yahweh Elohim Tsevaot, soberano Yahweh Elohim dos exércitos, não é? Ou seja, Ribonai Yahweh Elohim, né? Sinônimo de Adonai Yahweh Elohim, tá bom? Não confundir Adonai com Adonai, isso é um outro assunto, tá? Num bom português, soberano Yahweh Elohim, tá certo? Por vezes de Israel, por vezes dos exércitos, mas sempre o soberano Yahweh Elohim. Baruch Hashem. Então leiamos Sefer Zechariahu,
não é? Em plena Tanakh, em plena escritura hebraica, Sefer Zechariah, livro de Zacarias, 12, 3 e 4, ou 12, 3 a 4. Leamos. Naquele dia farei de Jerusalém, ou Jerusalém, uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem serão gravemente feridos, e ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Naquele dia, diz Yahweh, ferirei de espanto a todos os cavalos e de loucura os que montam neles, mas sobre a Beit Yahudá, sobre a casa de Judá, abrirei os meus olhos e ferirei de cegueira todos os cavalos dos povos. Não é? Observem bem, não é? Acredito que cercarão, não é? Jerusalém, né? Israel, né? Ou Jerusalém em Israel, né? Aqui, ó, todas as nações da terra, né? Tá certo? Kolchá, todas as nações, Haeretz da terra. Mas eu acredito que o grande rei vai colocar uma confusão, né? Uma Babilônia na cabeça desses povos, né? E aí ficarão confundidos ou enlouquecidos, né? Ensandecidos, né? E atacarão uns aos outros, né? Isto é a mão de Elohim dando livramento ao nosso povo Yehudi, ao nosso povo judeu. Baruch Hashem, Baruch Rabá, mas vamos seguir. Sefer Zechariah, livro de Zacarias, 13, 8 a 9. 13, 8 a 9. Aqui fala em 2/3 da população mundial serão exterminados, não é? Leamos. Bekol Haeretz, né, em toda a terra plana, diz Yahweh, as 2 partes delas serão exterminadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. E farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei, direi, é meu povo, a mim. E a ela dirá, Yahweh é meu Elohim. Isso aqui consta, Beketuvim, Kedoshim, nos escritos sagrados, Bekitvaya Kodesh, na escritura sagrada, página 1467, ou 1467. Akitvaya Kodesh, da escritura sagrada, com os verdadeiros nomes de verdade. Então, 2/3 da população mundial serão exterminados, não é? Então não, mas são os chamados, abre e fecha aspas, senhores do mundo, não é? Que querem eliminar 2/3, não, mas está escrito aqui, ó, 2/3 da população mundial serão exterminados, segundo Sefer Zechariah, livro de Zacarias, não é? Capítulo 13, versos ou versículos 8 a 9, ou 8 e 9, não é? Sefer Zechariah, livro de Zacarias, 13, 8 e 9. Agora vamos para Sefer Zechariah, livro de Zacarias, 14, 8 e 9, ou 8 a 9. Leiamos. Naquele dia também acontecerá que correrão Jerusalém de Jerusalém, águas vivas, né? Maihaim, correrão Jerusalém, Maihaim, ou correrão de Jerusalém, águas vivas, águas correntes, né? Ou água corrente, água viva, metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental, e verão, ou no verão e no inverno sucederá isso, né? Tanto no inverno como no verão, tanto no verão como no inverno. E Yahweh será Meler, ou Yahweh será rei sobre Kol Haeretz, sobre toda a terra. Naquele dia, um será Yahweh, e um será o seu nome. Olha só, naquele dia, um será Yahweh, e um será o seu nome.
Aleph, Echad, só pode haver um nos criou, é o seu nome. Não foram 72 nomes que nos criaram, né? Não foram 72 adjetivos, tudo bem. 72 adjetivos, tudo bem. Mas nos criou. Será Yahweh, será o seu nome. É Yahweh, é o seu nome. Será o seu nome. Está no singular, meus amados Ahim. Isto aqui consta, não é? Besefer Zechariah, no livro de Zacarias 14, 8 e 9. Agora vamos para Sefer Zechariah, livro de Zacarias 14, 16 a 21. Leiamos. Então todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém ou Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem Hamelech, ou adorarem o rei, Yahweh Tsevaot, o Yahweh dos exércitos, Yahweh Tsevaot, ou o Yahweh dos exércitos, e para celebrarem a Hag Sukkot, festa das cabanas. E se alguma Hamishpachot Haeretz, né? E se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém ou Jerusalém para adorar Hamelech, ou para adorar o rei, o Yahweh de Sebaot, né? Yahweh de Sebaot, o Yahweh dos exércitos, não cairá sobre ela a chuva. E se Hamishpachá Mitzroim, e se a família do Egito não subir, nem vier, não virá sobre ela a chuva, virá a praga com que Yahweh ferirá as nações que não subirem a celebrar a Hag Sukkot, ou a festa das cabanas. Este será o castigo Hamitzroim do Egito, e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a Hag Sukkot, a festa das cabanas, ou Moed Sukkot, a época das cabanas. Naquele dia se gravará sobre as campainhas dos cavalos que dos Leiarro, santo a Iarro, e as panelas Bebet e Arro, na casa de Arro, serão como as bacias diante do altar. Né? Quero dar uma vírgula aqui, né? Que nós e Yahudim fazemos também Tevilá, Tevilot, batismo, ou imersão, imersões, né? Tevilá, Tevilot, em objetos, tá? Seguindo, verso ao versículo 21. Sefer Zechariah, livro de Zacarias 14, 21. Leiamos. E todas as panelas em Jerusalém ou Jerusalém, Ve Yahudá, e todas as panelas, Be Jerusalém, Ve Yahudá, e todas as panelas em Jerusalém e Judá serão consagradas Yahweh Tsevaot, ao Yahweh dos exércitos, como eu já falei, não é? É a imersão de objetos, não é? No caso aqui, panelas, né? Por exemplo, continuando. E todos os que sacrificarem virão, e delas tomarão, e nelas cozerão. Naquele dia, naquele homem, não haverá mais cananeu, bebeit, né? E Yahweh Tsevaot. Naquele dia não haverá mais cananeu na casa de Yahweh dos exércitos. Meus amados Ahim, meus amados irmãos e irmãs em Yahushua, Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o seu grande nome, bendito seja ele. Agora vamos voltar aqui para Sefer Zechariah, livro de Zacarias 14, 13 e 4. Então Yahweh sairá e pelejará contra estas nações, como quando peleja no dia de batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. Se o Monte das Oliveiras será fendido, né? E o monte das Oliveiras será fendido pelo meio,
do oriente para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se removerá para o norte, e a outra metade dela para o sul. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja ele, observando que este nome, Zechariah, que é Zacarias, né, se encontra 74 vezes, Beketuvim, Kedoshim, nos escritos sagrados. Baruch Hashem, Zechariah se encontra 17 vezes Beketuvim, uma vez no índice, não é? 16 no livro de Zacarias, Zechariah 57 vezes em textos, Beketuvim, 57, só 57 vezes estão em textos, tá? E Zechariah se encontra 3 vezes em textos, né? Zechariah se encontra 54 vezes, né? Beketuvim, ou um total de 74 vezes, né? Nos escritos sagrados. Baruch Hashem. Então vamos continuar aqui. Malach Yahu, não é? Ou o anjo Yahu se encontra 52 vezes Beketuvim, tá? 5 mais 2, 7, né? É a gematria, a perfeição de Elohim no ser humano, né? No chamado ser humano, que muitas vezes são seres desumanos, né? E aqui, vamos dar um destaque aqui para Sefer Zechariah 14:20, 14:20, não é? Naquele dia se gravará sobre as campanhas dos cavalos Kedosh Leiarro, Santo Aiarro, e as panelas Bebeit Arro na casa de Arro serão como as bacias diante do altar, tá bom? Então, aqui nessa primeira parte, vamos ler novamente, Sefer Zechariah, o livro de Zacarias, 14:20, naquele dia se gravará sobre as campanhas dos cavalos Kedosh Leiarro, Santo Aiarro. Olha só que coisa, até nas campanhas dos cavalos. Cavalo significa também transportes, não é? Por exemplo, um tanque de guerra, um chamado blindado, não é? Pode muito bem escrever lá Kedosh Leiarro, né? Santo Aiarro, por exemplo, Baruch Hashem, para exemplificar, não é? Então o nome Hadassah se encontra 57 vezes, Bekedoshim, né? 2 em texto e 55 vezes nas escrituras, né? Beketuvim, total 57 vezes nas escrituras sagradas o nome Hadassah, não é? Agora na escritura à parte, que são estes 6 capítulos a mais, não é? Encontra-se Hadassah 8 vezes, né? Uma vez em textos e 7 vezes na escritura à parte, não é? Então, o total de 55 mais 7 é igual a 62 vezes, né? Bekol Eketuvim, em toda a escritura sagrada, não é? 55 mais 7, não é? Igual a 62 vezes. Se for contar também em textos, não é? Dá 65 vezes, dá 65 vezes, ou seja, uma vez a mais em texto da escritura à parte e 2 vezes a mais em textos da escritura convencional, como já falei anterior, não é? Na segunda edição da Kitivaya Kodesh, da escritura sagrada, estará contendo, não é? Todos os capítulos completos, né, do Sefer Hadassah, né, do livro de Hadassah. Então, oremos para que o Eterno permita, não é, a sua publicação. Baruch Hashem, Baruch Rabá, e aí sim vai ficar completíssima. O Ketuvim, Kedoshim, aqui vai a Kodesh, a escritura sagrada vai ficar totalmente completa, não é, com estes 6
capítulos do Sefer Hadassah, né, do livro de Hadassah ou do livro de Esther. Baruch Hashem, vamos continuar aqui, tá bom? Baruch Hashem, Baruch Rabá. Bendito seja o seu grande e poderoso nome, não é? Como já falei, com os textos das 65 vezes, né? Bekol Ketuvim, em toda a escritura sagrada, não é? O nome Hadassah. Hadassah que significa, não é? Uma mulher renovada, não é? Uma mulher restaurada, não é? Brit Hadashah, não é? Uma nova mulher, tá certo? Brit Hadashah, por exemplo, tem a ver com a palavra aliança consertada, aliança renovada ou aliança restaurada. Então, Hadassah significa o renovo, não é? Hadassah, renovada, não é? Restaurada, não é? Consertada. Baruch Hashem, Baruch Rabá. Bendito seja o seu grande e poderoso nome, bendito seja ele, que coincidentemente é o nome espiritual da senhora, minha esposa, né? Que é Arosh Hadassah Shalom Ben Emet, né? Arosh Hadassah Shalom, Arosh Hadassah Paz, né? Arosh Hadassah, né? Como queiram, meus amados Ahim, meus amados irmãos e irmãs em Yahushua, né? Agora, deixa eu falar um pouco aqui da festa. Em primeiro lugar, né, a Hag Purim, Moed Purim, festa de Purim, ou época de Purim, é 15 de Adar, né? Kol Hayom, 15 de Adar, né? Kol Hayom Ya Adar, ou todo dia 15 de Adar. No caso aqui, não é? Ya Adar, ou 15 de Adar de 5.781, tá bom? Shabat e também Hag Purim, Moed Purim, ou época de Purim, ou ainda festa de Purim, né? Purim que significa sorteios, não é? Como já falamos anteriores, né? Então, agora rasgando num bom português, não é? 15 de Adar, ou 15 do mês 12 de Adar, de 5.781, tá bom? Ou, não é? Vai ter início oficialmente no pôr do sol da próxima quinta-feira, tá certo? Dia 25 do 2 do 21, dia 25 de fevereiro de 2021, tá bom? Ao anoitecer da sexta-feira 26. Então, observem que um dia, no caso aqui, que é o dia 15, corresponde entre 2 dias nossos, né? Que é o pôr do sol da próxima quinta-feira, dia 25 do 2 do 21, ao anoitecer da próxima sexta-feira, dia 26 do 2 ou 26 de fevereiro do 21, ou 26 do 2 de fevereiro de 2021, tá certo? Ou seja, corresponde aos dias de quinta e sexta, não é? A bem da verdade, corresponde ao dia de Shabat ou dia de Purim, esses 2 dias. Por quê? Porque é de um anoitecer, no anoitecer já é o dia. Baruch Hashem, Baruch Rabá. Agora vamos falar um pouco aqui do jejum, tá? Do jejum. Para quem quer fazer, tá certo? Porque a letra aqui ficou um pouco pequena, né? Deixa eu ver se eu consigo enxergar, tá certo? Bom, vamos ver aqui para o jejum de
de 3 dias, tá certo? O jejum de 3 dias. Do pôr do sol da próxima terça-feira, lunes solares, né? Ou 3 dias, né? O jejum de 3 dias. Pôr do sol da próxima terça-feira, lunes solar, dia 11, ao pôr do sol da sexta-feira, lunes solar, 14 do 12, ou do mês 12 de Adar. Isto de acordo com o calendário lunes solar. Já de acordo com o calendário gregoriano, certo? Tem início, que é o nosso, né? O nosso calendário tem início, nosso abre e fecha aspas, né? Aqui usado no Brasil, quero dizer, tem início no pôr do sol da próxima quinta-feira, não é? Dia 25 do 2, 25 de fevereiro de 2021, 25 do 2 ou 25 de fevereiro de 21, ao anoitecer da próxima sexta-feira, né? Dia 26 do 2 ou 26 de fevereiro de 21, 26 do 2 ou 26 de fevereiro de 2021. Baruch Hashem, porque quando anoitece, não é? Então já é o domingo, tá bom? Então vamos lá. Então, mas para as pessoas que querem fazer o jejum, tá certo? Apenas de um dia, não é? Que esse aí não tem contraindicações, né? Por favor, o jejum de Hadassah é uma coisa assim opcional. Eu falo assim, entre a pessoa e Elohim, tá? Porque depois a pessoa adoece e vai dizer que foi eu, né? Eu já tenho tanto problema, então, por favor, né? Tem que ter boa saúde. Consulte seu médico antes, né? Tá bom? Eu faço, né? Eu faço. Porque exaltado seja o Criador, né? O Boré, Hashamayim Haeretz, Boré Hashamayim Vehaeretz, né? Exaltado seja o Criador do céu e da terra, né? Ele me concedeu Shalom, saúde. Então, aqueles que assim podem, têm condições de saúde, certo? Então, fiquem à vontade, tá bom? É uma coisa muito boa, tanto para o espírito como também para o corpo, tá bom? O jejum. Então, o jejum de um dia, não é? O jejum, não é? Mahir, né? Do pôr do sol, né, da próxima quarta-feira, de acordo com o calendário gregoriano, né? No pôr do sol da próxima quarta-feira até o pôr do sol da próxima quinta-feira, certo? Dia 25 do 2. Tá bom? Perdoem, do pôr do sol, né, da próxima quarta-feira até o pôr do sol da próxima sexta-feira, porque quando anoitecer já é Shabat. Tá certo? Agora, de acordo com o calendário, de acordo com o calendário lunisolar, tá certo? De acordo com o calendário lunisolar, no pôr do sol da quinta-feira, certo? Como já falei, não é? Até o pôr do sol da sexta, olha, no pôr do sol da quinta-feira lunisolar, até o pôr do sol, né? Veja bem, repetindo, de acordo com o calendário lunisolar de Elohim, o jejum de um dia é no pôr do sol da quinta-feira lunisolar, dia 13,
do 12 ou 13 do mês 12 de Adar de 5.781, até o pôr do sol da sexta-feira lunisolar 14 do mês 12 de Adar de 5.781. Entenderam? Porque quando anoitecer, já é a festa, não é? Já é a noite do Shabat, portanto já é a noite da festa. E não podemos fazer jejum ou jejuns em festa ou festas. Meus amados Ahim, meus amados irmãos e irmãs em Yahushua, Baruch Hashem, Baruch Rabá, vamos seguir. Vamos seguir. Então, recapitulando aqui, tá certo? O dia lunisolar correspondendo aqui a 2 dias gregorianos, tá certo? Porque a noite daquele dia gregoriano já é o começo do outro dia lunisolar, meus amados Ahim, meus amados irmãos e irmãs em Yahushua. Então, é por esta razão, não é? Que eles dizem que são 2 dias de festa, não é? Mas, porém, contudo, todavia e não obstante, é apenas um dia de festa, que é o dia 15. É o 15 de Adar, de 5.781, ou de qualquer ano. 15 de Adar, Shabat, Baruch Hashem. Tanto é que, vamos lá, a gente mata a cobra e mostra o pau, não é? De acordo com o calendário da Rabad, Purim começa na noite de quinta-feira, 25 de fevereiro, e continua até sexta-feira, 26 de fevereiro de 2021, como falamos, não é? Como falamos anteriormente. Então, recapitulando também, aqui, olha só. Nidmu ami mebeli hadaat. Nidmu ami mebeli hadaat. Ou seja, o meu povo é destruído por falta de conhecimento, segundo o Sefer Hushua, livro de Oséias 4:6, né? Já a polêmica já começa no nome, que eles falam que é Sefer Hoshea. Não tem nada a ver. Não é Sefer Hushua. Tá? Então, é o mesmo nome, Hatalmid Moshe, não é? Do discípulo de Moisés, tá certo? Então, este nome Hushua, no caso do Talmid HaMoshe, não é? Do discípulo de Moshe, então, Elohim, por meio de Moshe, acrescentou Yud, isso é escritural, inclusive. Consta, Bekitvaya Kodesh, consta em escritura sagrada, ou consta na escritura sagrada. Então foi acrescentado a letra Yud, então de Hushua passou a Yahushua, conhecido como Josué, tá? Então são outros assuntos, mas tudo bem. Sefer Hushua, livro de Oséias, conhecido como Oséias, aqui em Brasil, 4:6, tá certo? O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Nidmu ami mibelida adaat. Nidmu ami mibeli adaat. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Né? Vamos ver como consta aqui na Bíblia online, né? Na versão Almeida Corrigida Fiel. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus Coanim ou sacerdotes ou rabinos, né? Ainda levitas, uma vez que vocês ignoraram a Torá, né? Ou a lei ou a instrução do seu Elohim, eu também ignorarei seus binei ou seus filhos. Então esta é a interpretação de Oséias 4:6, segundo a Bíblia online, né? Versão Almeida Corrigida Fiel, a versão ACF. Agora vamos para a versão NVI, não é? A versão
Não, esta foi a versão, a nova versão internacional, tá? Que eu acabei de ler, não é? Oséias 4, 6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram ao conhecimento, eu também os rejeito como meus rabinos. Uma vez que vocês ignoraram a Torá do seu Elohim, eu também ignorarei seus Binei ou filhos. Agora vamos para a versão, agora sim, a versão ACF, a versão Almeida Corrigida Fiel da Bíblia Online. Oséias 4, 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas rabino diante de mim. E vi que te esqueceste da Torá do teu Elohim, também eu me esquecerei de teus filhos ou de teus Binei. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o seu nome, bendito seja ele. Então aqui, então o povo parece estar fora de si, não é? A nível do conhecimento, não é? Ou parece inconsciente, né? Com os olhos vendados ou cegos, não é? Purim, né? Começa, né? Ele tem início na noite de quinta-feira, 25 de fevereiro, e continua até sexta, 26 de fevereiro de 2021. A festa de Purim comemora a salvação do povo judeu ou Yahudi, do plano de Haman, né? Para destruir, matar e aniquilar todos os judeus, jovens e velhos, crianças e mulheres, em um único dia. Ocorria na Pérsia Antiga, é celebrada com leituras de Megilá, Esther, né? Que é a leitura do livro de Hadassah, ou Megilá Hadassah, Mishlor Manot, Zedaká, refeição festiva e muita simra ou alegria, não é? Vamos ver mais aqui. O que é Purim? A festa de Purim é celebrada todo ano, né? Em 15 de Adar, comemora a salvação do povo Yahudi, ou comemora a salvação do povo judeu na antiga Pérsia, da trama de Haman para destruir, matar e aniquilar todos os Yahudim, ou todos os judeus, jovens e velhos, crianças e mulheres, num único dia. A história resumida: o Império Persa do quarto século AEC abrangia mais de 127 países, e todos os Yahudim ou judeus eram seus súditos. Quando o rei Ahasverosh, né, que é o rei Assuero, mandou executar sua esposa, a rainha Vasti, por recusar-se a cumprir suas ordens. Ele organizou um desfile de beleza para encontrar uma nova rainha. Uma moça judia, né, Esther, ou Hadassah, foi a escolhida e tornou-se a nova rainha, embora ela se recusasse a divulgar qual era a sua nacionalidade. Tá bom? Nesse interim, o antissemita Haman foi nomeado primeiro-ministro do Império. Mordecai, ou Mardoqueu, o líder dos judeus e primo de Esther, ou Hadassah, desafiou as ordens do rei e se recusou a inclinar-se perante Haman. E Haman ficou ofendido e convenceu o rei a emitir um decreto ordenando o extermínio de todos, Hakol Hayahudim, de todos os judeus, né, em 13 de Adar, data escolhida por um sorteio feito por Haman. Por isso que o nome da festa é esse, tá? Mordecai reuniu Kol Hayahudim, ou Mordecai, ou Mardoqueu reuniu todos os judeus, convencendo-os a se arrepender, jejuar e rezar a Elohim. Enquanto isso, Hadassah pediu ao rei e a Haman que fossem com ela a um banquete. Esther revelou, né? Ou Hadassah revelou. Esther revelou que era Hadassah, né? Ou seja, Esther revelou sua verdadeira identidade judaica, ou seja, o seu nome Hadassah. Então, Haman foi enforcado. Mordecai foi nomeado primeiro-ministro no lugar dele. Foi emitido um novo decreto concedendo a Hayahudim, ou concedendo aos judeus o direito de se defenderem contra seus inimigos. Em 13 de Adar, Hayahudim, ou em 13 de Adar, os judeus se mobilizaram e mataram muitos dos seus inimigos. Em 14 de Adar, eles descansaram e celebraram. Tá certo? Quando diz 14 de Adar, era isso que estava faltando falar.
no dia 14 à tardinha, né? Ou à tardinha, no pôr do sol. Quando anoitece já é o dia 15. Meus amados Ahim, meus amados irmãos e irmãs em Yahushua. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o seu grande nome, bendito seja ele, não é? Então vamos para a culinária, não é? Como o dia em que celebra a salvação da existência física do povo judeu, Purim é a mais física das festas. Suas observâncias incluem dar presente de dinheiro aos pobres, enviar comida aos amigos e fazer uma refeição mais elaborada, acompanhada por muita bebida nas últimas horas da festa, né? Uma vez que na festa já não pode mais jejuar. O jejum tem que acabar antes do começo da festa, ou seja, na sexta-feira, lua solar à noite, já é Shabat e Hag Purim, portanto, tem que acabar à tardinha, à tarde ou no pôr do sol o jejum, tá? Seja de 3 dias ou seja de 1. Osnei Haman e Kreplar, ambos com recheios escondidos, aludem à natureza oculta do milagre de Purim. Numa nota mais leve, disse que as 3 pontas do Haman Tashem evocam o chapéu de 3 pontas de Haman ou as suas orelhas triangulares, né, pontudas. Além de receitas para essas 2 tradições de Purim, incluímos um cardápio completo para a refeição de Purim. Um menu fácil para aqueles que pensam que sua arte culinária será apreciada durante os Raims, cogumelos grandes recheados com alho e pesto, carne assada com 4 ingredientes, Osnei Haman 2, Osnei Haman 3, né, ou Osnei Haman Bet, ou Osnei Haman Gimel, Hamat Shachem, ou Haman Tashem, Hamantashem, né? Natureba, Osne Haman, delicioso, geleia de laranja, cenoura e gengibre, creplar, chique, né? E sugestão de cardápio, etc, etc. Vamos seguir. Vamos seguir. Já estamos concluindo, meus amados Ahim, meus amados irmãos e irmãs em Yahushua, não é? Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja seu grande e poderoso nome, bendito seja ele. Purim, plural de pur, né? Sorteio. Purim, sorteios em hebraico do acadiano. Puru é uma festa judaica, veja que já vem do acadiano, tá? Para entender. É uma festa judaica que comemora a salvação dos judeus persas do plano de Haman para exterminá-los do antigo império Aquemenida, não é? Do antigo império Aquemenida, tal como está escrito no livro de Hadassah, não é, o livro de Esther, um dos livros do Tanar, escritura hebraica. Os judeus ou Yahudim estavam exilados, né, Babil, ou em Babilônia, desde a destruição do templo de Salomão pelos babilônicos e da dispersão do reino de Judá. A Babilônia, por sua vez, foi conquistada pela Pérsia. A festa de Purim é caracterizada pela recitação pública do livro de Esther, por 2 vezes, distribuição de comida e dinheiro aos pobres, presentes e consumo de vinho durante refeição e celebração. Esther 9:22, ou Hadassah 9:22. Sefer Hadassah, não é? O livro de Hadassah, ou ainda livro de Esther 9:22. Outros costumes incluem o uso de máscaras e fantasias e comemoração pública, o que não fazemos, não é? Nós não usamos fantasias nem máscaras, né? Inclusive
muitos dos nossos sábios rabinos também não concordaram, todavia prevaleceu, não é? Coisa que não fazemos, tá? Mas isso não impede de a gente comemorar, tá? Purim é celebrado anualmente no dia 15 de Adar, que é o 12º mês, né? Em alguns anos também tem o 13º, né? Mês hebraico, que é o dia seguinte à vitória dos judeus sobre seus inimigos, ocorrido o 13º dia do mês hebraico de Adar, que foi o dia escolhido por Haman para a destruição de todos os judeus do Império Persa. Nas cidades que eram muradas, no templo de Yahushua ben Nun, ou no templo de Josué, incluindo Susa ve Yerushalom, ou Susa e Jerusalém, Purim é celebrado no 15º dia de Adar, conhecido como Purim Shusham, assim como em todas as festas judaicas. Purim tem início no pôr do sol da véspera do dia do calendário comum e vai até ao anoitecer do dia 15, não é? Ou seja, como falei, no pôr do sol do dia 14 ao anoitecer do dia 15, não é? Porque toda festa, toda Hag começa no pôr do sol e termina ao anoitecer, porque ao anoitecer do dia 15, ou do Shabat 15, ou Purim 15, já é o domingo, né? É Yom Rishon, tá bom? Então, o nome Purim vem da palavra hebraica pur, que significa sorteio. Este era o método usado por Haman, o primeiro-ministro do rei de Ahasverosh, da Pérsia, para escolher a data na qual ele pretendia massacrar os judeus do país. Agora vamos à visão geral do festival. Os eventos que levaram ao Purim foram registrados na Megillah Esther, livro de Esther, que se tornou um dos 24 livros do Taná para ser canonizado pelos sábios da Grande Assembleia. O livro de Esther registra, né? Já falamos, Hadassah, o livro de Hadassah, ou o livro de Esther, registra uma série de eventos aparentemente não relacionados que aconteceram em um período de mais de 9 anos durante o reinado do rei Assuero. Esses eventos coincidentes, quando vistos juntos, devem ser vistos como evidência da intervenção elohínica, de acordo com interpretações por comentários talmúdicos e sobre a Megillah, né? E outros sobre a Megillah. O festival de Purim também foi muito estimado pelo judaísmo e a Hudut. Alguns têm sustentado que quando todos os trabalhos proféticos e hagiográficos forem esquecidos, o livro de Hadassah ainda será lembrado e, portanto, o jejum de Purim continuará a ser observado. Talmud Hayoshalom, ou seja, Talmud de Jerusalém, Tratado Megillah, 1/5a, Maimônides, Mishneh Torah, Megillah. Assim como Hanukkah, Purim tem mais um caráter nacional que espiritual. Abre e fecha aspas. E o seu status como feriado tem um nível inferior àqueles comandados sagrados Torá, ou pela Torá ou por Torá. Assim, transações comerciais e mesmo trabalho anual são permitidos em Purim, apesar que em certos lugares restrições foram impostas sobre o trabalho. Shulchan Aruch Orach Chaim 696 é a referência, uma prece especial Al-Ha-Nissim, pelos milagres, é inserida Be'amidá ou Namidá durante o serviço da noite, manhã e tarde, assim como é incluída Beberkat Amazon, a bênção após as refeições, tá? Birkat Amazon ou Birkat Hamazon. As 4 principais mitzvot do dia são ouvir a leitura pública, geralmente na sinagoga, do livro de Hadassah, de noite e novamente na manhã seguinte, Kriyat Megillah, mandar presente de comida para amigos, né? Mishlor Manot, dar caridade aos pobres, que é o dízimo, que o dízimo é para os pobres, né?
Matanot le Evianim, e comer uma refeição festiva, né? Justamente, que é o Seudá, né? Que é o banquete. E esta é a Seder, esta é a ordem, né? Referências, né? Lerner Breno, a cozinha judaica, série, receitas internacionais, glossário, página 8, editora Melhoramento, São Paulo, 2001. Tá? Então aqui, olha, estamos acabando, não é? Este belo áudio, vídeo, shiur, este belo áudio, vídeo, não é? Shiur. Vamos aqui para complementar para a página 1890. Em plena Brit Hadashah, né? No Sefer, em plena aliança concertada. Sefer Titus, livro de Tito, começa com Shalom, né? Que é paz. Aí vamos para Sefer Titus, livro de Tito, 1,16. Leiamos. Isso aqui está de acordo com o texto Beit Knesset Cretim, a sinagoga cretense, Hanavim Sheker, os falsos profetas, etc, etc. Sefer Titus, livro de Tito, 1,16. Leiamos. Afirmam que conhecem a Elohim, mas por não praticarem a Torá, ou afirmam que conhecem a Elohim, mas por não praticarem a Torá, o negam, sendo abomináveis e desobedientes, reprobos para toda Hatov Tirgul Torá, ou Le Kol Atov Tirgul Torá, ou reprobos para toda a boa prática de Torá. Repetindo, afirmam que conhecem Elohim, mas não praticarem a Torá, o negam, sendo abomináveis e desobedientes, reprobos para toda a boa prática de Torá. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o seu grande nome, bendito seja ele, não é? Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o seu grande nome, bendito seja ele. Então estamos encerrando aqui, não é? E para todos, né? Uma Hag Sameach Purim 5.781. Feliz festa de Purim 2021.